Salve galera, sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. O vídeo de hoje vai ser o quarto vídeo da minha série sobre o meu método de estudo, e o vídeo de hoje é um dos mais importantes porque ele vai unir tudo que eu falei nos últimos 3 vídeos em uma estratégia que vai ser o autoteste, né? E o autoteste vai estar relacionado com o tema do vídeo de hoje, que é o efeito teste. Então, se você não viu ainda, assiste os outros vídeos da série, porque é muito importante que você tenha entendido os outros conceitos para você conseguir aplicar o autoteste, né, e utilizar o efeito teste na sua metodologia de estudos. Então, clica aqui se você não assistiu ainda, que eu vou deixar passando os outros vídeos da série. Valeu? Bom, beleza, você já assistiu todos os outros vídeos, já sabe como que diferencia estudo passivo de ativo, já sabe a importância da repetição espaçada no estudo e também já entendeu quais são os diferentes níveis de aprendizado de acordo com a taxonomia de Bloom, só que você ainda está na dúvida de como que você consegue aplicar tudo isso no seu método de estudo. Tem uma resposta muito simples para isso, que é se testando, ou seja, usando o efeito teste para te ajudar a colocar tudo isso junto em uma coisa, basicamente uma resposta só, que é fazendo perguntas para você sobre o conteúdo que você está estudando. Mas não é tão simples assim, né? Não é só se testar, tem uma maneira certa de aplicar isso, né? Tem uma maneira certa de usar isso, porque se fosse só fazer perguntas seria muito simples, né? Então, no vídeo de hoje eu vou explicar por que o efeito teste é tão eficiente em fazer você aprender melhor as coisas, e também vou dar um embasamento de onde no aprendizado que ele funciona e por que ele funciona, e também depois no final do vídeo eu vou mostrar como que você vai aplicar isso, né? Como que é o modelo ideal de pergunta para você conseguir usar todas as estratégias que eu já falei nessa série através do autoteste. Bom, algumas pessoas me perguntaram em outros vídeos, né, da onde que eu tirava as informações. Eu vou deixar aí embaixo as referências de vídeos que eu tirei e de artigos que falam sobre o efeito teste. Então, se você quiser dar uma conferida, olha aí na descrição, que vai estar tudo na descrição. Bom, dado esse aviso inicial, né, eu vou dividir o vídeo em 3 partes. Primeiro, eu vou dar uma contextualização geral de quais são os processos que você precisa fazer para aprendizagem, né, quais são as etapas que seu cérebro segue para aprender alguma coisa. Depois eu vou correlacionar isso com o autoteste, com o efeito teste, e no final eu vou trazer uma aplicação prática, né, como eu sempre gosto de trazer, de como que você vai fazer perguntas, né, qual o modelo ideal que eu considero ideal de você se fazer perguntas e usar isso na sua estratégia de estudo. De início, a gente precisa entender que vão ocorrer 4 processos fundamentais durante a aprendizagem. Eu vou explicar eles em detalhe. Eles vão ser a codificação, a consolidação, a evocação e a reconsolidação do conteúdo. Bom, primeiro, a codificação, né? O que é a codificação? Eu já falei isso em alguns vídeos anteriores, mas basicamente o seu cérebro não aprende coisas novas, soltas, né, no vácuo. Ele aprende coisas relacionadas a informações que você já tem no seu cérebro. Então ele vai pegar essa informação nova, vai lá e vai conectar com outras informações que ele já tem na sua rede neuronal, né, nos seus neurônios, que representam a memória de longo prazo. Então, basicamente, a codificação é o seu cérebro pegar essa memória inicial aqui, né, que é a que você aprendeu agora, e colocar ela em relação a outras memórias já formadas. E aqui que entram 2 tópicos muito importantes, né? Um deles vai ser o próximo vídeo, que é o pré-estudo, né? Como fazer o pré-estudo e a importância dele. E o outro é a taxonomia de Bloom, né? Que eu falei no vídeo passado, que basicamente define os níveis de aprendizado, né? Se vocês forem lembrar o que eu falei no último vídeo, os níveis de aprendizado superiores estão relacionados justamente com esse processo aqui, que é basicamente correlacionar informações, analisar elas, colocar elas em perspectiva, né? Tipo assim, conseguir colocar elas em hierarquia com relação a outras coisas que você está aprendendo nesse mesmo conteúdo ou que você já aprendeu. Isso aqui é basicamente a codificação que o seu cérebro faz. Então, essa primeira etapa vai estar muito relacionado com esses 2, e depois eu vou explicar como que você vai fazer o autoteste te ajudar a codificar melhor uma informação. Um jeito muito bom da gente entender a codificação é imaginar uma árvore. Imagina a árvore. Quando ela está crescendo, primeiro ela tem só o tronco, né? E depois ela vai desenvolver os galhos e ramos.
E a codificação é justamente esse processo de pegar um ramo e conectar no tronco. Quanto melhor for a sua base, né? Quanto melhor for a sua sustentação para o galho, melhor vai ser a sua codificação e mais firme vai estar aquele galho, né? Que representa a memória do conteúdo que você está estudando. Então, sempre que você estiver tentando lembrar o que é codificação, pensa nessa analogia da árvore e da construção do conhecimento como se fossem os galhos daquela árvore. Beleza, agora vamos para a segunda etapa do aprendizado no cérebro, que é a consolidação. E eu diria que essa aqui é uma das mais ignoradas por todo mundo, porque basicamente a consolidação é você fortalecer, né, cimentar essa informação que foi codificada no seu cérebro, e ela vai acontecer quando a gente está dormindo ou descansando ativamente. Não sei vocês, mas pelo menos a maioria das pessoas que eu conheço que precisa estudar demais negligencia isso aqui e o descanso ativo também. Então essa parte da consolidação, que é fundamental para você conseguir relembrar uma coisa e para você conseguir manter aquela informação a longo prazo, é uma das que as pessoas mais negligenciam, porque às vezes a pessoa acha que, por exemplo, se ela dormir 1 hora a menos e estudar 1 hora a mais, ela vai ter um benefício muito grande. Só que essa 1 hora a menos que ela deixa de dormir é justamente o estágio REM do sono, que é quando ocorre essa consolidação da memória. Estágio REM, RM. Nesse estágio REM, né, que é a parte final da noite, geralmente a parte mais que você está dormindo há mais tempo, é quando acontece a consolidação das memórias, e é o que a maioria das pessoas deixa de fazer, porque às vezes prefere dormir menos, né, achar que está ganhando mais tempo fazendo isso, só que na verdade está prejudicando a consolidação das memórias. Então o que acontece é que você tem que revisar mais vezes, ver o conteúdo muito mais tempo, para você conseguir consolidar ele, porque você não está dormindo direito, não está deixando o seu cérebro consolidar. E o descanso ativo, né, eu nem preciso falar que a maioria das pessoas acha que não precisa ter descanso, mas muitas pessoas negligenciam isso porque não sabem o que é descansar de verdade. Porque para o seu cérebro, descansar não é só fazer uma atividade que parece que você não está gastando energia, entre aspas, né? Não está gastando energia. Para o seu cérebro, descansar é você não ter mais estímulo ao cérebro, tipo assim, não ter muita informação sensorial chegando. Então, por exemplo, o que a maioria de vocês deve fazer, eu incluído, eu faço lá o Pomodoro, beleza, estudo 1h30, ou faço o Flowmodoro, que é uma outra técnica que eu descobri e que eu uso, inclusive posso fazer um vídeo depois sobre isso. Vou até anotar aqui para vocês pesquisarem se quiserem, chama Flowmodoro, que tem relação com o estado de flow, que também é um outro vídeo que eu posso fazer, mas enfim, a maioria das pessoas faz esse tempo de estudo focado e depois na hora de descansar o que faz? Vai assistir um vídeo, vai mexer na rede social, vai fazer alguma coisa que você ainda está trazendo estímulo para o seu cérebro, só que é um estímulo menor, então você acha que você está descansando. Por exemplo, vai assistir uma série, aquilo está trazendo uma demanda cognitiva para o seu cérebro, só que ela é menor, então você não está descansando de verdade, você está fazendo um descanso passivo. Isso tem a sua aplicação, inclusive na técnica de Flowmodoro. Quando eu fizer o próximo vídeo eu vou explicar a diferença e quais são os horários que você faz descansativo ou passivo. Mas enfim, o descansativo é basicamente você não fazer nada, você deitar e ficar olhando para o teto pensando em nada. Ou você usar uma técnica ativa de descanso, do tipo uma meditação focada na respiração, você sentar e ficar prestando atenção na sua respiração, porque esse estado meditativo, ele emula o sono, é como se você estivesse num estado de sono profundo. Inclusive, eles deram um nome para isso, NSDR, Non-Sleep Deep Rest, ou seja, tipo, descanso profundo que não é o sono. Basicamente você vai emular como se você estivesse dormindo, e isso tem vários estudos, inclusive eu vou deixar aí embaixo os estudos comparando quando a pessoa tira uma soneca ou medita, e o impacto que isso tem na aprendizagem e na retenção do conteúdo. Então, a segunda etapa é basicamente essa transferência da memória que foi codificada para sua memória de longo prazo, né? Essa cimentação que vai ocorrer durante o sono ou do descanso ativo que eu acabei de explicar. Bom, agora vamos para as duas últimas etapas do processo de aprendizagem, que eu coloquei juntas porque elas ocorrem mais ou menos simultâneas, né? Que é a evocação e a reconsolidação. Basicamente elas vão ocorrer de forma simultânea, né? A evocação é você lembrar alguma coisa. Por exemplo, você vê uma pergunta
e você produz a resposta a partir do que você tem no seu cérebro, né? Sem nenhum tipo de consulta. Isso aqui é basicamente um dos pontos principais onde o efeito teste vai entrar. Porque o efeito teste é basicamente você pegar uma pergunta e responder ela sem ter nada para te ajudar. Outra coisa que o efeito teste vai ajudar muito é nessa reconsolidação. Porque, como eu expliquei, a consolidação é meio que o cimento que seu cérebro coloca para segurar aquela memória nas suas redes neuronais da memória de longo prazo. E a reconsolidação é um processo que ocorre quando você faz a evocação. Quando você evoca uma memória, ela fica mais maleável. Então, você consegue mudar o que está escrito, né, entre aspas, nos seus neurônios, justamente quando você faz a evocação. Então, o teste é muito importante aqui, porque a resposta já, por exemplo, quando o teste já tem uma resposta prévia, né, que é ideal para o efeito teste ocorrer, você tem um feedback imediato se aquela resposta que você produziu está certa ou não. Isso é muito importante porque quando você reconsolida a memória, você vai reconsolidar ela certa e não o que você acha que é certo. Porque acontece muito de, você responde uma pergunta, você acha que respondeu certo, só que na verdade você respondeu aquilo meio certo ou um pouco errado. E aí quando você reconsolida ela desse jeito, depois é muito mais difícil você mudar aquele conceito que você tem errado na sua cabeça. Provavelmente já aconteceu isso alguma vez com você, de você, vamos supor, decorar alguma coisa errada, porque decorar é basicamente você ficar fazendo esse processo aqui toda hora, né? Evocando, e aí isso consolida na sua cabeça puramente por repetição. E aí às vezes você evoca uma coisa errada e não reconsolida, né? Justamente porque você não está fazendo nenhum esforço ativo, então você nem percebe que você está errando, e aí você reconsolida o negócio errado. Então, na hora que você reconsolida errado, às vezes, por exemplo, você não consegue nem perceber que você, por exemplo, lembrou uma fórmula de química, matemática, física errada, porque você consolidou ela, reconsolidou várias vezes da forma que não é certa, e aí para você mudar isso depois você vai ter que ter um esforço cognitivo muito maior. Então essas duas etapas aqui são muito importantes e uma das etapas onde o efeito teste mais vai entrar com os benefícios que ele tem no nosso método de estudos, né? Bom, se você parar para analisar, o efeito teste basicamente é evocação e reconsolidação, né? Porque quando você se pergunta alguma coisa, você está evocando aquilo da sua memória, né? Sem uma ajuda externa, senão não é evocação, é só você reler a coisa, você não está tendo um esforço ativo. E depois que você evoca aquele conteúdo, você reconsolida ele na sua memória, como eu expliquei. A parte importante aqui é o feedback imediato, para você saber se você está evocando ou não. Só que, se você viu o meu vídeo de taxonomia de Bloom, tem vários jeitos diferentes de aprendizado, né? Níveis diferentes de aprendizado. Isso aqui vai estar relacionado com o tipo de pergunta, que eu vou explicar na próxima sessão do vídeo, mas se você coloca perguntas abertas que te forçam a relacionar o conteúdo, a fazer uma hierarquia entre eles, usando os níveis mais altos de aprendizado, né, da pirâmide lá, usando os níveis mais aqui em cima, você facilita a codificação e a consolidação posteriores ao que você está estudando. E é justamente isso que é o efeito teste. O que é o efeito teste? Ele é o efeito que o teste tem, não só no que você está aprendendo, mas no que você ainda vai aprender. Porque quando você evoca e reconsolida usando essa estratégia de um nível maior de aprendizagem, você facilita para o seu cérebro fazer conexões posteriores. Então, como você está consolidando muito bem aquele conteúdo de forma muito interrelacionada, quando você for aprender uma outra matéria, né, mais para frente, o seu cérebro vai ter mais facilidade de fazer a codificação inicial e a consolidação. Lógico que respeitando o que eu expliquei, por exemplo, do sono e do descanso ativo. Mas quando você faz isso, o efeito teste, o teste, né, no caso, ele vai ter esse efeito anterógrado, né, de facilitar o seu aprendizado posterior. Você pode até perceber isso, por exemplo, quando você inicia estudando uma matéria, tipo, você inicia estudando anatomia, né? No início, é muito mais difícil você aprender alguma coisa do que quando você já tem um conhecimento prévio. Ou seja, quando você já começou a estudar anatomia, por exemplo, você está igual eu estou agora, no segundo período, é muito mais fácil de eu pegar as coisas porque eu já tenho uma base para correlacionar antes. É justamente isso que o efeito teste faz, né? Quando você consolida, reconsolida e evoca uma matéria com constância, né? Usando
uma pergunta aberta, igual eu vou explicar na próxima sessão, você facilita fazer essas conexões e justamente te faz aprender mais rápido e mais eficiente, te faz manter aquela memória de forma melhor, porque você está justamente dando um boost aqui, né, dando um impulso em todas essas etapas do aprendizado. Isso não sou eu que estou falando, vocês podem olhar embaixo, eu vou deixar vários estudos comparando o efeito teste com outros métodos de estudo, e ele sempre ganha. Às vezes ele perde de curto prazo, porque, por exemplo, se você ficar fazendo repetição mecânica, tipo relendo, no curto prazo você tem uma memória maior. Só que se você pega o resultado passado num dia depois que estudou, 2 dias depois que estudou, o efeito de teste sempre ganha, porque ele que vai facilitar todas essas etapas. E no caso, um estudo passivo, né, somente por repetição mecânica, ele vai fazer com que você lembre só no curto prazo por causa da sua memória de curto prazo, né? Tá, então agora vamos para a parte mais importante do vídeo, né, que vocês devem estar mais ansiosos para saber, que é como que você vai fazer a pergunta na hora de estudar, né? Como que você vai fazer o estudo dirigido por perguntas para aproveitar do efeito teste e todos esses benefícios que eu já falei. Basicamente, usa a taxonomia de Bloom para se direcionar. Você vai pegar a taxonomia de Bloom, né? Com o tempo você vai meio que decorar o que é cada tópico, e você vai usar os níveis elevados de aprendizado para direcionar a sua pergunta. Aqui eu até deixei uma listinha de verbos, né? Cada verbo representando um nível da taxonomia de Bloom, e o ideal é que você tente fazer os níveis mais altos de aprendizado e não os níveis mais baixos. Porque quando você fizer os níveis mais altos, necessariamente você vai ter que preencher os níveis mais baixos de aprendizado, e aí você vai ter um compreendimento maior da matéria, porque você não começou da parte mais baixa para ir para a parte mais alta, né? Você já começou de um conceito expandido. Isso denota como que tem que ser a pergunta, né? Tem que ser uma pergunta aberta, né? Não uma pergunta de múltipla escolha. Uma pergunta que seja ampla, né? Usando esses verbos para te direcionar. E uma pergunta, igual eu falei, que tenha feedback imediato, ou seja, que te direcione para se você respondeu certo ou não. Basicamente vão ter 2 tipos de perguntas, né, que vocês vão fazer. Perguntas próprias, né, que você mesmo vai fazer na hora que você estiver estudando, ou depois que você tiver feito a anotação, mas a parte da anotação e de como eu faço isso eu vou fazer para outro vídeo, porque senão vai ficar muito longo. E perguntas que você tira de bancos, né, bancos de questões, ou seja, banco de vestibular, vestibulares antigos, prova antiga, enfim, perguntas que não é você que faz. Bom, as perguntas de bancos, como eu falei, tem que ser pergunta preferencialmente aberta e que tenha resposta, e que seja uma pergunta ampla. Então, se você está estudando para o vestibular, pega pergunta de vestibular mais difícil, tipo FUVEST, Unicamp, porque geralmente eles cobram um conceito com mais profundidade, né? Eles cobram vários conceitos em uma questão só. E se você for fazer a questão você mesmo, né? Se você mesmo for fazer a questão, for elaborar ela, elabora ela baseado na taxonomia de Bloom, baseado, né, nesses verbos que eu deixei aqui para vocês. Usa eles como modelo. Com o tempo você vai pegar a manha, mas usa eles agora no início para você entender como que é o jeito, né? Bom, e como que eu faço isso, né? Eu vou trazer um vídeo depois de eu estudando, vou fazer um vídeo separado do Notion, fazer um vídeo separado no método de anotações na aula, né? Para facilitar todos esses processos, né? Eu tenho um método separado para cada coisa, mas basicamente o que eu faço? Eu faço um documento do Notion com perguntas escondidas naquele toggle. Então o toggle ele esconde a resposta que eu já coloquei para a pergunta, baseada no verbozinho que eu coloquei. Eu coloco uma resposta ampla que vai direcionar o que eu tenho que lembrar na hora do estudo, né? E aí eu vou responder usando outras 2 técnicas, o mapa mental e a técnica Feynman, né? Inclusive eu deixei um estudo aí embaixo que compara o mapa mental com o efeito teste, e quando usados separados, o efeito teste tem um efeito melhor do que o mapa mental sozinho. Só que quando você usa os 2 juntos, eles têm um efeito muito melhor do que as 2 técnicas usadas separadas. Então eu opto por usar os 2 juntos, inclusive com uma outra técnica a mais, que é o efeito, a técnica Feynman, que é você explicar da forma mais concisa possível, né, da forma mais resumida possível, o conteúdo que você está estudando. Então eu leio a pergunta no Notion, começo a fazer um mapa mental e vou me explicando a pergunta, né, falando em voz alta ou às vezes só na minha cabeça, mas geralmente é falando em voz alta.
respondendo aquela pergunta e fazendo conexões entre tópicos, né? Anoto tópicos, faço diagramas de forma que eu responda aquela pergunta. E aí depois que eu respondi tudo, né, que eu achei que eu respondi tudo que eu tinha, né, para evocar da minha cabeça, eu vou lá e olho a resposta da pergunta e vejo se ela está satisfatória ou não, para reconsolidar aquela informação de forma certa, né? Igual eu falei para vocês, não adianta você ficar evocando de forma errada, senão vai ficar pregado na sua cabeça o conteúdo errado. Então eu faço isso e eu também faço uma integração com o LANC, né, para me lembrar de fazer a repetição espaçada desse documento com as perguntas, mas eu vou mostrar tudo isso no meu vídeo de como eu estudo, porque aí dá para eu fazer uma coisa mais legal, que fica um tutorial passo a passo, né? Esse vídeo é mais de conteúdo e não de como eu aplico. Mas enfim, acho que era isso que eu tinha para falar para vocês. Muito obrigado por ter ficado até o final do vídeo, se você ficou até aqui. Se você não é inscrito ainda, se inscreve no canal, deixa um gostei se você tiver gostado e comenta aí embaixo qualquer dúvida, qualquer sugestão, qualquer coisa pode comentar, geralmente eu respondo rapidinho. Eu vou deixar 2 recomendações de vídeos baseadas nesse vídeo aqui, então se você curtiu esse vídeo você provavelmente vai gostar das recomendações, e eu vejo vocês no próximo vídeo.